Então vamos lá. Você nunca entendeu os heróis de verdade. Vamos assistir aqui. Você sente. Você sentiu a vida inteira. Que há alguma coisa... Calma aí, Está aqui Vinícius. porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar. Mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Às vezes, eu sinto como se o meu lugar fosse outro. Você não é uma má pessoa. Você é uma pessoa muito boa, a quem coisas ruins aconteceram. É verdade que eu fiz um vídeo falando que os vilões nos ensinam muito mais do que os heróis. Mas por quê? Será que os heróis não têm nada a nos ensinar? It's over, forget about it. No. We're afraid. Let's just get out of here. I wanna go home. Cannot, must not. It's okay, lose to opponent. Must not lose to fear. Realmente os heróis nos inspiram a ter força, coragem e fé nos momentos difíceis. I don't believe in myself no more, don't you understand? Mas essa é só uma parte. Uma primeira camada onde a maioria para. Existe ainda algo muito mais profundo e que nem todos percebem. Os heróis têm o poder de iluminar nosso caminho, nos guiando não só para superar desafios, mas também para descobrirmos quem somos de verdade e o que devemos buscar nessa vida. Porque acredite, essas são respostas que o mundo certamente irá cobrar. E se você não soubê-las, o próprio mundo se encaminhará de É difícil tomar esse remédio. respondê-las por você. What did you say? I said I don't know who I am. Porra, Do you meu. really want to know who you are? Calma aí, deixa eu só pegar uma água aqui pra tomar esse remédio. Tá difícil, cara. Vamos que já já ele vai... A cápsulazinha dele vai derreter. E aí eu quero ver o gosto ruim que ele tem. Quando você pensa em herói, qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? A maioria pensa em figuras religiosas, personagens de filmes, desenhos, atletas ou mesmo pessoas da sua vida. E independente de qual imagem seja, de uma forma ou de outra, todo mundo tem ou pelo menos já teve algum herói na sua vida. Meu herói! O apego Quem que era o teu herói aí que você gostava, que você tinha afinidade? Eu não sei, cara, se eu tinha um específico não, vou ser bem sincero. Normalmente eu me identificava mais com... Gostava e torcia mais pros vilões do que pros heróis. Pelo menos no filme do Batman, né? O Batman Cavaleiro das Trevas, eu sempre torci mais pro Coringa do que pro Batman. ao heroísmo faz parte da natureza humana, uma forma inconsciente que encontramos de transcendermos nosso medo mais profundo, a morte. I'm so scared. I want to die already. Você pode estar pensando, o que o heroísmo tem a ver com o nosso medo da morte? A verdade é que o medo do fim é um dos principais gatilhos que impulsionam o ser humano a buscar por algo maior que ele mesmo nessa vida. Encontrar um significado, um propósito e deixar um legado não são apenas desejos passageiros, mas necessidades profundamente humanas, uma forma de estar além da vida comum e ordinária, e assim se sentir um ser superior, alguém que simbolicamente transcendeu sua própria mortalidade. Isso é impossível. Você não poderia estar vivo só se fosse um Deus! Cara, vocês têm essa pilha também? De, pô, eu vou morrer, o que eu quero deixar de legado? Ou depois que eu morrer, o que vai ficar? Vocês têm essa pilha? Porque eu, sinceramente, hoje eu não tenho mais. Eu já tive isso quando eu era mais novo. Hoje eu quero ter meus objetivos ali. Já atingi alguns objetivos, tem meus objetivos que eu espero estar vivo e busco e trabalho para que eles sejam concluídos e que eu possa desfrutar deles em vida. E se eu morrer hoje ou amanhã, cara, eu fiz o melhor que eu pude no tempo de vida que eu tive. Os tempos que eu não estava com esse objetivo, eu estava em situações e aprendendo coisas para que eles virassem um objetivo. O que eu errei serviu de experiência. E eu acho que isso é a vida, cara. É você se propor a fazer um negócio e aproveitar o processo. Então esse negócio de o que vai acontecer quando eu morrer, cara, eu não sei. Eu já larguei mão de pensar sobre isso. Na verdade até pensei, mas a minha conclusão é que no momento eu estou vivo e eu quero viver a minha vida. E quando esse momento chegar, vamos ver o que acontece. É que nem às vezes você fica planejando.
chega na hora, acontece tudo diferente. Então eu acho que a, a morte, vamos dizer assim, também é isso. É você planejar, planejar, planejar e sabe-se lá como é que vai ser. A figura do herói é uma representação dessa busca humana pela imortalidade simbólica. Desde tempos antigos, heróis de mitos, religiões e contos de fada têm sido fontes de inspiração e orientação, personificando a luta contra as adversidades e o triunfo sobre o ordinário. Hey, but just get tired of being where you are, Adrian? No, I kind of like it here. I mean, the weights are new to I mean in life, man. Where you are in life. Don't you think you deserve better? Because I do. O renomado autor Joseph Campbell escreveu em 1949 O Herói de Mil Faces, onde ele se baseou na leitura de incontáveis histórias e mitos de diferentes épocas, culturas e religiões. Ele descobriu algo incrível. Apesar de suas origens variadas, as narrativas que ele leu continham todas uma estrutura em comum. Desde as histórias religiosas de Jesus, Moisés, Maomé e Buda, assim como as de Luke Skywalker, Frodo e Hércules, todas são compostas das mesmas 3 grandes etapas: a separação, a iniciação e o retorno. Foi o que ele chamou de jornada do herói. Dentro dessas 3 grandes... Isso aí depois foi desenvolvido pro storytelling, né? Não sei se assim é a pronúncia correta. Mas todo livro que você lê, as novelas, elas passam por isso. Tudo hoje é feito baseado em storytelling. E isso hoje é até mais desenvolvido do que isso. Grandes etapas, existem fases ainda mais detalhadas que descrevem o processo completo de transformação do herói. Eu vou tentar te mostrar de forma simplificada. A jornada costuma se iniciar com o herói sendo apresentado como uma pessoa comum, vivendo a vida mundana com problemas e desafios cotidianos. Ei! Manda ele parar, por favor! Para! Em um dado momento da história, o protagonista recebe o seu chamado para a aventura. É preciso que veja por si mesmo. Família, vá! Não. Você é um bruxo, Harry. Mas esse chamado normalmente é ignorado por ainda existir uma certa resistência, seja por medo ou insegurança de deixar o conforto da vida que já é conhecida. Eu sou o quê? Um bruxo. Não, o senhor se enganou. Eu não posso ser um bruxo. Eu sou o Harry. Sou Harry. Até que algo acontece na história do protagonista. Algo forte o suficiente para fazê-lo aceitar o chamado, O ponto sem retorno. e sair da vida mundana. Então de onde eu sou? Por que fui abandonado? Vocês são os melhores pais que existem, mas... é preciso. Após aceitar o chamado, o herói normalmente encontra seus mentores e aliados que o ajudarão a se desenvolver para atravessar o caminho. You know, there is a saying, a very old saying. When the pupil is ready, the master will appear. Now, if you want to kill this man, I can help you, and I can teach you how to move, how to think, how to take your revenge with honor. And it will take dedication, it will take time. Depois vem a fase dos testes, onde o herói irá enfrentar desafios e dificuldades que muitas vezes o fazem cogitar desistir. E se depois de tudo o que eu passei, algo deu errado dentro de mim, e se eu tendi pro mal? I'm afraid, all right? You want to hear me say it? You want to break me down? All right, I'm afraid. Mas ele percebe que não tem outra opção a não ser ir até o final, se desenvolver ainda mais, enfrentar os medos e encarar a realidade. And if I lose? And you lose. At least you lose with no excuses. No fear. And I know you can live with that. Depois de muito esforço e muita luta, ele conquista aquilo que buscava. Fugiu de casa, desonrou nosso exército, destruiu meu palácio e salvou a vida de todos. E então o herói está pronto para voltar à sua origem, só que agora com todo o conhecimento e sabedoria para ajudar seus semelhantes. Meu filho voltou! Master Wayne, you've been gone a long time. Yes, I have. You look very fashionable. Apart from that. Eu fiz aqui... E aí? Em que período você tá? Já iniciou sua jornada? Já teve teu chamado? Já concluiu? Já tá na jornada do herói 2.0? Me fala aí, eu acho que eu já concluí muitos objetivos que eu tinha de criança, assim, vontades que eu tinha quando criança, e eu tive novos objetivos. Fiquei um período aí numa zona de conforto e agora eu setei alguns novos objetivos pra mim. Esse canal é um deles, né? Que
me deram uma animada de novo. Que um mix de vários filmes para mostrar como de fato muitas narrativas conhecidas se enquadram nesse padrão de Joseph Campbell. Mas o que seria isso? Falta de criatividade? Não! Na verdade, segundo Campbell, essas histórias são pistas para nossa natureza espiritual. Metáforas que nos convidam a explorar lugares sagrados dentro de nós mesmos e assim libertar o poder criativo de nosso eu inconsciente mais profundo. Tá. Mas o que seria esse meu eu inconsciente mais profundo? Campbell se refere às partes da nossa mente que operam abaixo do nível da consciência diária. Isso é, os aspectos da nossa personalidade e desejos que não estamos completamente cientes, mas que influenciam profundamente nossas ações e escolhas do dia a dia. You have to learn to select your thoughts the same way that you select your clothes every day. Now that's a power that you can cultivate. You want to come here and you want to control your life so bad, work on the mind. And that's the only thing you should be trying to control. Segundo o Cara, isso aqui é uma coisa fortíssima. Aprender a controlar os pensamentos é difícil. Não é fácil. Psicanalista Carl Jung, a mente humana é dividida em 3 partes: a parte consciente e as 2 camadas da mente inconsciente, uma pessoal e outra coletiva. O inconsciente pessoal é como se fosse um baú de memórias e experiências individuais esquecidas ou reprimidas. Já o inconsciente coletivo seria uma estrutura herdada e que é comum a toda a humanidade. Peraí, isso quer dizer que de certa forma compartilhamos ideias, sentimentos e imagens que não são apenas pessoais, mas universais? Como isso é possível? Assim como Joseph Campbell, Jung também percebeu que os mitos e as religiões de diferentes culturas do passado e do presente seguiam um padrão similar de símbolos e temas, o que o levou a descobrir que a mente humana não é moldada apenas por experiências pessoais, mas também por elementos coletivos e comuns a todos, os arquétipos. Segundo ele, é a influência dos arquétipos no pensamento e no comportamento humano que faz com que existam tantas semelhanças nos mais variados mitos e religiões, e consequentemente nas histórias dos heróis. Um fato que levou Campbell e Jung a concluírem algo interessante. Por trás de nossas diferenças e interesses superficiais, lá no fundo, todos estamos atrás da mesma coisa. E o que seria? Seria a nossa busca existencial, um processo de descobrir, confrontar e integrar as partes mais profundas do nosso ser. Um processo que nos desafia a superar nossos próprios limites, enfrentar nossos medos e inseguranças e transformar o nosso mundo interior. Será que estamos? Será que necessariamente todas as pessoas estão em busca de se desafiar, se conhecer melhor, tem essa crise existencial? Será mesmo? Sei lá, às vezes eu tenho minhas dúvidas que tem gente que só quer viver ali tranquilo e não tem grandes opções, vive ali mesma coisa e tá suave. O problema é que muitos não conseguem nem perceber a possibilidade dessa busca. Dominados pelo cotidianismo, pelas rotinas mundanas e ainda contaminados pela cultura de consumo, pela tecnologia e pelos interesses e influências da sociedade, muitos se distraem com trivialidades e repetições que, embora pareçam reconfortantes, carecem de significado profundo. What am I doing with my life? I'm alive! Cara, essa cena em específico aqui, ó, volta. Eu não lembro de que desenho que é, mas eu assisti isso aqui quando eu era mais novo. Não é muito antigo isso, mas eu assisti isso um tempo atrás e falei assim, caraca, cara doidão, não tô entendendo o que ele tá fazendo. Hoje eu já olho e falo, cara, eu entendo esse sentimento. Eu entendo. Então tem coisa que você vê que você só acha engraçado, aquilo não te desperta nada, porque você ainda não tá pronto, você ainda não tá preparado para aquilo que você tá vendo. Aquilo não gerou um clique, não gerou não deu aquela incomodada, sabe? Tipo, poxa, esse personagem aqui, ele não tá tão alheio assim, não tá tão errado assim. São essas distrações que nos impedem de iniciar nossa própria jornada do herói. Um caminho que, apesar de ser único para cada um, nos conecta através da trajetória comum de autodescoberta e crescimento pessoal. Para ilustrar melhor o que estou falando, vou usar a construção do personagem de Christian Bale em Batman Begins, onde essa jornada arquetípica é magistralmente simbolizada. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, and if they can't stop you, then you become something else entirely.
Which is Legend, Mr. Wayne. Bom, deixa eu te contar do início. Bruce Wayne é um bilionário que teve seus pais assassinados cruelmente na sua frente ainda quando criança. Ele é consumido pelo trauma. Enquanto vai falar na história do Christian Bale? Bruce Wayne. Eu vou botar uma bermuda para ajudar a minha esposa a pegar as compras. Pela crença de que seu propósito na vida é vingar a morte de seus pais. My parents deserve justice. Ele acredita que a vingança é a justiça que falta para trazer paz à sua alma. All these years I wanted to kill him. Porém, após tentativas frustradas, Bruce percebe o quanto a vingança seria uma solução insignificante para sua vida. You're not talking about justice, you're talking about revenge. Sometimes they're the same. No, they're never the same, Bruce. Justice is about harmony, revenge is about you making yourself feel better. Como isso, na verdade... Cara, isso aqui é um bagulho foda, tipo... E é muito difícil você se libertar disso, né? Quando você... Eu não vou dizer necessariamente mais novo, mas você vive uma situação que aquilo te irrita, aquilo te gera um sentimento que no futuro vai ser um sentimento de vingança. E aí você vai utilizar muitas vezes isso de combustível. Então, por exemplo, vou dar um exemplo tosco. Uma pessoa que, né, tem uma proximidade, ou você considera ali próximo, ou tem alguma relevância na sua vida, diz: você nunca vai conseguir ter uma tampa. É que não aparece, né, por causa do fundo aqui. Essa tampa é verde, tá parecendo que é preta, mas enfim. Você nunca vai conseguir ter uma tampa verde, né? E aí você, beleza, você vai lá, faz curso, você vai atrás, meu irmão, come o pão que o diabo amassou. E aí você consegue a tampa verde. Porque aquela revolta, tipo, porra, como assim eu não consigo? Que você sentiu... não subjugado, mas tipo, desacreditaram de você, falaram que você não era capaz, aquilo vai virar combustível, você fez lá o raio que o parta, aí tu chega com a tampinha e vira pra pessoa e fala assim: ah, tá vendo essa tampinha verde? Eu consegui. A pessoa, tá, mas... E a pessoa tá cagando pra você. E às vezes você fica remoendo um negócio, ok, tem a parte que você vai se desenvolver e isso é até benéfico. Mas se você fica muito nessa pira, você vai chegar lá, ok, a tampa verde, você falou que eu não ia conseguir a tampa verde. E a pessoa tá cagando, ela tipo, ah, tá, legal. Foda-se, entendeu? Aí você fala, pô, não valeu a pena? Cara, valeu a partir do momento que você se desenvolveu. Mas aquilo te estressou no sentido psicológico durante tanto, te perturbou durante tanto tempo, que, cara, se livra disso. Se desenvolve porque você não quer mais estar numa situação onde você tenha que tomar desafogo de alguém. Isso pra qualquer coisa. Se desenvolva esse ponto, para que você possa, pô, falou isso aqui, não me tratou bem, tô indo pra lá. E tchau, se desenvolva pra isso. Desonraria o legado de seus pais, que sempre lutaram para melhorar Gotham City. Your father would be ashamed of you. Após essa realização, ele percebe o quão distante está de conseguir fazer algo grandioso pela sua cidade. O quão amarrado ele está na figura do herdeiro bilionário, um jovem que não sofreu, não sabe o que é desespero e nem enfrentou os grandes medos da vida. Now you think because your mommy and your daddy got shot, you know about the ugly side of life, but you don't. You're Bruce Wayne, the Prince of Gotham. Don't come down here with your anger. This is a world you never understand, and you always fear, but you don't understand. Consciente disso, ele resolve abandonar tudo. Ele foge da sua vida cotidiana e desaparece em busca de uma jornada de autoconhecimento longe dos estereótipos e padrões que o seu mundo tem a oferecer. Nessa jornada, ele encontra seu mestre. Who are you? A man greatly feared by the criminal underworld. A man who can offer you a path. Um homem que não apenas lhe ensina as artes marciais, mas também o guia na superação dos seus medos. What you really fear is inside your zone. Now, you must journey inwards. Mais do que simplesmente enfrentá-los, seu mestre ensina a transformá-los em forças, características e diferenciais únicos da sua personalidade. That's frightened me. This time I only shared my dreads. Apesar do aprendizado, Bruce rompe com seu mestre por discordar das suas ideologias e intenções, e volta a Gotham City com uma nova filosofia de vida. Só que dessa vez, não mais como um homem comum, mas como um símbolo. As a man, not flesh and blood that can be ignored and can be destroyed, but as a symbol that can be incorruptible.
That could be everlasting. What the hell are you? I'm Batman. Contei essa história porque ela retrata impecavelmente a jornada do herói, onde o herói sofre uma desilusão, abandona sua vida cotidiana para iniciar sua busca existencial, enfrenta o desespero, não se deixa influenciar pelos outros, aprende a integrar seus medos e inseguranças e finalmente retorna à sua cidade para ajudar o seu povo. I never said thank you. And you'll never have to. E aqui vai uma pergunta para você. Você já se sentiu profundamente tocado por algum filme ou história sem saber exatamente o motivo? Já. Campbell nos ensinou que aí talvez esteja uma pista para algo adormecido naquele seu inconsciente mais profundo que falamos anteriormente. Mas como muitas vezes estamos tão apegados a crenças que consideramos verdades absolutas, acabamos nos distanciando da realidade, confundindo símbolos externos com o que é real. Assim como confundimos dinheiro com bem-estar, por exemplo, ou então nosso trabalho, nossos bens e nossos status com nossa verdadeira identidade. Okay, it's not working out. I'm gonna need the suit back. Here, let's no, please, Mr. Let's have Stark, it. you don't understand. Please, this is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Nesse sentido, os heróis podem nos ajudar a se desprender dessas crenças, servindo como uma forma de catarsis, um processo de libertação, expulsão ou purgação do que é estranho à essência ou à natureza de um indivíduo. Catarsis pode acontecer de inúmeras formas, como através de artes, religiões e literatura. Foi um termo que se popularizou no contexto da tragédia grega, onde se acreditava que ao presenciar as emoções de piedade e terror vivenciadas pelos personagens, o público poderia liberar emoções fortes, e assim chegar a um entendimento profundo delas, alcançando uma espécie de purificação interna. Isn't it odd? You can only see your outsides, but nearly everything happens on the inside. O problema é que nosso ego se recusa a ter essa autoconscientização, o que pode ser interpretado simbolicamente como a recusa ou resistência do chamado heróico para o processo de iniciação. Mas assim como acontece nas histórias dos heróis, a vida normalmente se encaminha de trazer conflitos insustentáveis, desilusões, que o desafiarão constantemente a aceitar o chamado e embarcar na sua jornada heróica. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Quando passamos a interpretar os heróis de forma mais profunda, e aqui me refiro não apenas a heróis de filmes, percebemos que o papel deles não é nos dizer o que é certo ou errado, nem nos doutrinar sobre o que devemos pensar, fazer ou buscar nessa vida. Não se trata de imitar o nosso herói, mas de aproveitar sua transformação e sabedoria como iluminação e inspiração para encontrarmos o nosso próprio caminho. Mas cuidado! O fato das histórias e aventuras dos heróis normalmente terminarem com um final de conquista e realização podem nos fazer pensar que nossa própria jornada também tem algum objetivo final a ser alcançado, seja alguma coisa material, algum status ou então o paraíso e a vida eterna. Mas a verdade é que a jornada do herói é apenas uma representação simbólica de um processo interno e profundo. Não existe uma linha de chegada real na vida. É um ciclo eterno, um processo contínuo de crescimento e transformação. Lá no fundo, a busca do herói não é nada além de si mesmo. Diferente do que se pensa no senso comum, o herói não embarca na sua jornada para salvar o mundo. Ele embarca para salvar a si mesmo. E ao fazer isso, acaba salvando o mundo. O que simbolicamente representa a harmonia entre o individual e o coletivo, onde uma transformação pessoal pode inspirar e trazer esperança para toda uma comunidade. Vengeance won't change the past, mine or anyone else's. I have to become more. People need hope to know someone's out there for them. Os heróis nos mostram que a verdadeira salvação é pessoal e pode se manifestar ao longo da incessante busca por respostas às grandes questões da vida. Uma jornada de descoberta e aceitação das partes desconhecidas de nossa personalidade, o que, segundo Jung, é o passo essencial que falta ao homem para deixar de projetar inimigos no mundo externo e começar a reconhecê-los onde sempre estiveram, dentro de si mesmo. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado no qual decidimos agir. Isso é o que realmente somos. Mesmo depois de conhecer profundamente o mal, enfrentando adversidades e os lados obscuros tanto da vida como de si mesmo, os heróis ainda assim optam pelo bem. Não por estarem em busca de uma recompensa futura, mas por um desejo genuíno de fazer o bem, como um fim em si mesmo. Essa é a verdadeira bondade. I just don't see the point. In what? There is no point.
Or at least big picture, we don't get to know what it is. You're not reassuring me, Doctor. I can't reassure you. This idea you have that there's a way to be safe, it's childish and cowardly. It stops you from experiencing anything, including anything good. Na vida real, a grande maioria prefere abandonar sua busca existencial e optar pelas respostas mais fáceis e amplamente aceitas. Isso porque desde cedo somos condicionados dessa forma, induzidos a aceitar essas respostas simplistas e insatisfatórias como verdades absolutas, mesmo que instintivamente sabemos que exista algo a mais. Por isso que quando a vida se complica de verdade, o tédio e o sofrimento se intensificam, essas respostas simplistas e clichês não conseguem oferecer mais nenhum conforto. O desespero toma conta e as perguntas existenciais voltam, incomodando mais do que nunca. You don't think I feel bad enough already? I know I'm messed up, but you're supposed to teach me how not to be. You know how. Stop waiting for life to be easy. Stop hoping for somebody to save you. You don't need another person lying to you. Things don't all add up. Talvez o que os heróis estejam tentando nos dizer é que a verdadeira coragem seja a disposição para se questionar, para desafiar as normas e olhar além do que é dado como certo. Que talvez o que precisamos não sejam de respostas definitivas, mas de uma mente aberta para acolher as múltiplas possibilidades da existência. Que talvez a verdade e as respostas que tanto buscamos estejam na nossa própria busca, na própria jornada, e não em um destino final. Sinceramente, eu não sei. Que foi o que a gente falou aqui. Novamente, cara, um puta de um vídeo. Mano, um conteúdo foda pra caralho. Deixa o like aqui. E, mano, muito foda o conteúdo. Tinha que ter mais visualizações. Esses vídeos desse cara aqui é muito bom. Enfim, se inscreve no canal dele. Se inscreve aqui. Deixa o like aqui. Deixa o like no canal dele. E é nóis. Hold up.